Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto os que estão online, né? É muito bom recebê-los. A gente gosta muito de mostrar um pouco do que a gente faz no dia a dia, tá? Então, a gente criou esse evento aí para divulgar os trabalhos dos alunos que estão concluindo, tá? Que é uma coisa muito importante, né? A gente gosta que os trabalhos também tenham continuidade, para isso eles precisam ser vistos, né? Tá? E também mostrar um pouco do que a gente faz para as pessoas que não conhecem o curso ainda, tá? Então, acho que é uma oportunidade aí, aproveitando, né, que a gente já pode fazer tudo isso presencialmente, né, de divulgar um pouco do curso, né, mostrar um pouco dos nossos alunos, mostrar um pouco da nossa experiência, tá? Então, a ideia é fazer um bate-papo mesmo, tá? Então, queria que vocês ficassem à vontade, o pessoal que está aqui, tá? O pessoal que está online também, se quiser perguntar, interrompa a qualquer momento, tá? A gente vai fazer uma breve apresentação do curso, tá? E depois a gente vai ver duas apresentações de projetos dos alunos, tá? E daí a gente vai fazer algumas demonstrações práticas aqui no lado de fora aqui do nosso prédio. Prédio não, da nossa de aula, tá? Então sejam bem-vindos aí, vou começar a falar um pouquinho, tá? Do objetivo do nosso curso, pessoal, ele nasceu em 2005, foi a primeira turma dele, tá? E o nosso objetivo sempre foi capacitar os profissionais que estão no mercado, que formaram recentemente, formado há muito tempo, tá? Para que eles pudessem ter um contato talvez um pouco maior, tá? Principalmente com a integração de teoria e prática, tá? O curso sempre nasceu com essa ideia de trabalhar tanto com processos industriais quanto processos agroindustriais. Lembrando que a gente está na Faculdade de Engenharia Agrícola, então é muito importante, né, ter essa visão também, tanto da parte agrícola, enxergando a parte industrial e vice-versa, tá? Lembrando que o ambiente, né, as aplicações, as ferramentas, né, são basicamente as mesmas, que muda muito é o local onde elas estão colocadas, tá? E hoje a gente lembra que a agroindústria está muito forte, né? Então, talvez a indústria não esteja como a gente gostaria, mas a agroindústria está bastante forte no momento. Então, também é uma oportunidade aí para quem quiser trabalhar nos dois setores, tá? Tanto um quanto o outro, acho que são bem atrativos. Bom, alguns diferenciais que a gente coloca, tá? A gente sempre tenta atender expectativas de mercado, tá? Então, diferente do que a gente tem, por exemplo, em pós-graduação, mestrado, doutorado, que o foco é pesquisa, tá? O nosso foco é aplicação de mercado. Então, a gente sai um pouco do que a gente faz aí quanto à pesquisa, tentando colocar um pouco mais de visão mercado, tá? Então, a gente tenta colocar, e acho que coloca, né, as tecnologias mais novas nesse curso, mesmo sendo desde 2005, ele vem evoluindo do ponto de vista de utilização de tecnologias, de ferramentas de conhecimento. Claro que os conceitos não mudaram, tá? O que a gente muda é como que eu vou usar esse conceito de forma mais moderna. Uma coisa que a gente coloca como diferencial, tá, pessoal? Turmas heterogêneas. Acho que isso é muito bom para todo mundo, tá? A gente consegue integrar engenheiros das mais diferentes formações, tecnólogos, a gente já teve administrador de empresa, tá? Então, a gente consegue fazer o quê? Porque essas pessoas fiquem na mesma sala e compartilhem experiências. Acho que isso é muito bom, tá? A gente fortalece bastante o network, o pessoal acaba se integrando bastante, tá? Então, isso para a gente sempre foi positivo. A gente evita de, só tem que ter um engenheiro com uma determinada formação. A gente gosta que realmente os engenheiros e tecnólogos aqui tenham as mais diferentes formações, tá? E as mais diferentes áreas de atuação. Acho que isso é muito legal. A gente está na casa de 400 pessoas formadas, imaginando que vocês aqui vão formar hoje também, né? Já coloquei vocês nesse ponto aqui, tá? Estamos contando com vocês, senão não vai dar, hein? Tá bom? E acho que, né, eles são todos atuantes, a gente está na 18ª turma, tá? Então, uma turma que, um curso que está sempre se acontecendo anualmente, tá? Isso é bem bacana. E o nosso foco é projeto aplicado. Vocês vão poder verificar os projetos dos alunos, né? O que a gente faz realmente é com foco em aplicação, tá? Corpo docente, eu acho que é um dos pilares do curso, tá? A gente está com esse mesmo corpo docente quase desde o início. A gente só teve uma mudançazinha em 2007, né? Foi uma troca de professor só. Esse corpo se mantém aí desde então, tá? Assim, é um misto de profissionais que estão na academia, que estão na Unicamp, então, professores da Unicamp mesmo, com profissionais do mercado, tá? Então, a gente também não quis fazer um curso só mercado, tá? Também não um curso só Unicamp. Então, a gente consegue mesclar essas duas categorias aí de docentes, a gente consegue trazer pessoas que têm muita experiência de mercado também com a gente, tá? Então, acho que isso enriquece bastante a formação de vocês,
E então, a gente está sempre disposto o pessoal que manda o WhatsApp aí sabe, né? Eu normalmente costumo responder rápido, tá? A ideia é essa mesmo, tá? Que a gente tenha um canal extra de comunicação, que a gente consiga se comunicar com vocês. E, assim, pessoal, a gente tem contato com os ex-alunos da primeira turma, tá? Que acabaram fazendo pós-graduação, acabaram fazendo mestrado, acabaram fazendo doutorado, acabaram virando docentes da Unicamp e hoje são diretores da faculdade, tá? Onde o diretor da faculdade fez o curso aqui com a gente, tá? Na época você era aluno de mestrado, tá? Então isso é bacana, fica aí, né, uma abertura total que a gente tem quanto a isso, a gente incentiva vocês também a prosseguir, tá? Então, quem está fazendo a especialização, se achar legal essa área, mas aí mais voltado para a pesquisa, as portas para mestrado também estão, né, abertas, a gente já teve vários alunos que fizeram mestrado com a gente, tá? Então não é um final, tá? Talvez seja um início de uma próxima etapa. Bom, precisa colocar as nossas fotinhas aqui, né? Mas acho que o pessoal que fez aí até sai correndo para não ver as nossas fotos, tá? Mas esse aqui é o nosso corpo docente. É um corpo docente bem enxuto, então são 7 pessoas só, tá? E a gente compartilha aí, alguns dão uma disciplina, outros dão 2, outros dão 3 disciplinas, tá? Falar um pouquinho da nossa infraestrutura, e aqui eu esqueci de complementar, mas a gente vai ver aqui. Então, a gente tem muito focado para a prática, tá? É um diferencial do curso, então a gente tem bancadas, a gente tem kits. Durante a pandemia, a gente mandou material para os alunos, né? Mandamos, o pessoal retirava tudo que era necessário para fazer, tá? Agora, com o retorno, né? A gente tem atividades presenciais, práticas presenciais. Para aqueles que tiverem dificuldade, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu acho que a pandemia ensinou algumas coisas para a gente, tá? A gente tem que tentar atender, na medida do possível, todo mundo, aquele que tem uma dificuldade maior de se locomover, aquele que está, né, tá numa viagem, eventualmente. Então, a gente tem feito isso, né? Vamos fazer isso com essa turma também, tá bom? Um pouquinho aqui no nosso dia a dia. Então, o que a gente faz é trabalhar com esse ambiente que está aqui, tá? E a gente monta as bancadas, né, nessas mesas de trabalho de vocês, tá? E a ideia realmente é fazer interação, tá? É que vocês interajam aí, entre vocês mesmos, tá? E foi o professor Paulo que está dando as aulas para a gente, então, essa é a ideia. Alguns se reconheceram nas fotos aí, né? Daí, na época, estava todo mundo de máscara ainda, a gente estava pensando em limitação, tá? Mas a ideia, realmente, esse convívio prático é importante, tá? Mesmo a gente podendo fazer coisas remotamente, acho que nada aí consegue substituir a questão da interação. Então, falar um pouquinho mais, né, das nossas infras aqui. A gente, né, trabalha com... Deixa eu ver se eu consigo passar esse videozinho aqui. Tá? A gente trabalha aí com projetinhos, tá? Com coisas que se movem. Se for professora da Mendelec, deixa de saber que estou mostrando uma foto dela, né? Parece... Então, a ideia é essa interação, fazer projetos em grupo, tá? Eu acho que isso enriquece bastante aí. Também a gente disponibiliza para quem tiver aqui todo o nosso laboratório, só destaquei aqui uma máquina de corte laser, impressora 3D, tá? Todo o equipamento de bancada eletrônico, oficina mecânica, quem quiser usar turno, presa, não é realmente a nosso foco, né? Mas para construir maquete, sempre foi liberado para todo mundo. Acho que alguns aqui chegaram a usar alguma coisa, tá? Então tá falando um pouquinho daí. E fazer as bancadinhas aí, as aulas, a gente acaba adaptando, né? Chegaram a usar isso aí também durante as aulas, beleza? E aí a gente vai ter a oportunidade de ver mais coisas também. A gente está agora também com um foco aí bastante interessante com a questão de robótica, tá? A gente tem um robô que é esse aqui, que ele é usado para fazer, ele está aqui no corredor, né? Vou mostrar daqui a pouquinho. Ele é usado para fazer irrigação, fazer semeadura, e ele opera remotamente, automaticamente. E agora, mais recentemente, a gente está com um robô industrial, tipo colaborativo, que a gente pretende também usar nas aulas, né, do professor Guilherme, em vez de usar só o simulador, né? E é uma coisa interessante, mas se a gente puder botar um robô de verdade para funcionar, então é um diferencial aí. E é um robô colaborativo dos mais modernos aí, tá? Então, é uma infraestrutura aí que eu considero aí de ponta, né? Está totalmente disponível para vocês, tá? Eu acho que isso também é um grande diferencial do curso,
que qualquer um pode vir aí à noite. Muita gente usou à noite, fim de semana, tá? Mesmo que a gente não esteja aqui, a gente consegue liberar acesso para vocês, né, trabalharem aqui nas nossas dependências, tá? Só 5 minutos. Outra coisa interessante, pessoal, é o que todo mundo talvez esteja aí louco para colocar a mão, é a questão do diploma, tá? O pessoal pergunta, mas que tipo de diploma, como vai ser o meu diploma, tá? Então, só voltando aqui, tá? O certificado é da Unicamp, então, o diploma oficial da Unicamp, as extensões, né? Esse curso vem da escola de extensão, mas é um curso a gente chama de pós-graduação, por quê? Porque ele é feito após a graduação, tá? Após a sua graduação, só podem entrar no curso os graduados, tá? No nível técnico não entra, está cursando graduação não entra, tem que ter realmente concluído, tá? Uma coisa interessante, né, é uma especialização, só que a gente não usa o nome especialização, a gente usa a formação de especialistas, tá? Então, é isso que vai aparecer no diploma de vocês. Ele é todo eletrônico, não existe mais a própria física do diploma, tá? Mas se quem quiser imprimir e colocar na parede, existe, tá? Então, é o diploma oficial mesmo da Unicamp, assim como é nossos diplomas de graduação, mestrado, doutorado, são exatamente esse, tá? O que vai mudar, né, o título que vocês estão tendo aí, tá? Então, o nome do curso, tem a carga horária, no carga horária de 360 horas, e todas as disciplinas aí, tá? E se foi aprovado ou não, né? Aliás, se não foi aprovado, não vai aparecer, não vai ter o diploma, né? Então, obviamente, se foi aprovado, ok? A metodologia, pessoal, que a gente adequou em relação à pandemia, tá? A gente está fazendo esse curso agora híbrido, ou seja, parte prática, a parte mais prática é presencial, tá? A parte mais conceitual, exercício, né? A gente continua remoto, né? Faz EAD. Mas, assim, eu diria que a maioria dos docentes vai dar aula aqui. Então, quem quiser sábado, não tem como assistir remotamente, quiser vir assistir aqui nessa sala de aula, vai estar o docente aqui dando aula, né? Para quem estiver remoto e quem estiver presente aqui também, tá? O que acontece é que a gente facilita para quem tem que se deslocar, quem não tem a disponibilidade, mas os docentes, e eu sou um deles, sou Daniel também, a gente muitas vezes prefere se deslocar aqui, porque em casa é aquela coisa, né? Você está lá, é telefone troca, é campainha, é criança, tá? Então aqui é um ambiente, tirando esse cara que está com uma furadeira, alguma coisa de fora, né? Mas é mais tranquilo para a gente fazer as atividades, tá? Então todas as aulas vão ser síncronas, ou seja, não são aulas gravadas, tá? São aulas ao vivo mesmo, tá? Então, tem aquela possibilidade de interação com o docente em tempo real, tá? Então, aulas síncronas. Todas as aulas vão ser gravadas, tá? Então, inclusive as aulas práticas. Claro que as aulas práticas, a dinâmica fica um pouco prejudicada, né? Para fazer a gravação, porque o cara vai estar só assistindo alguma coisa, mas a gente vai deixar gravado, porque se eventualmente, daqui a não sei quanto tempo a gente vai ter o Google como parceiro, mas enquanto o Google for parceiro, vocês vão ter o acesso aí integral a esse conteúdo, tá? Se quiser também depois, eventualmente, baixar as aulas, é só conversar com a gente também, tá bom? Mas é pro resto da vida. A gente usa as ferramentas do Google, a gente usa as ferramentas da Microsoft 365, tá? Todos os alunos, então, têm acesso a isso. Para colocar o material Classroom, e a gente tem os grupos, né? Ou os grupos, porque a gente depois divide em grupos por projeto, tá? No WhatsApp. Bom, basicamente, eu queria falar com vocês era isso, tá? Em termos de apresentar o curso. O professor já depois vai fazer uma apresentaçãozinha aqui dele também, tá? Dúvidas aí, pessoal? O pessoal que está remoto também quiser perguntar qualquer coisa. Nada? Falei tudo que vocês queriam ver? Nada? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu nada. É sempre assim, vocês combinaram de não perguntar, né? Quiserem perguntar também para o pessoal que está fazendo o curso, já fez o curso, está concluindo hoje, fica à vontade. Se eles falarem que alguma coisa errada, depois a gente tira a nota deles, né? Mas acho que a nossa melhor propaganda sempre foi os nossos ex-alunos. Tá? Isso que a gente sempre preza é realmente criar esse vínculo, né, com as pessoas que se formaram aqui, tentar, na medida do possível, oferecer uma educação com a máxima qualidade. Tá? Eu sei que é sacrificante para todo mundo, tá? Então, estar aqui no sábado não é uma coisa fácil, estar disponível no sábado para assistir a aula não é fácil, tá?
Mas eu acho que, né, para todo mundo, talvez seja o melhor horário e o único horário aí para a gente fazer isso. A gente já tentou fazer durante a semana à noite. Confesso para vocês que, para mim, foi muito cansativo, tá? E para quem estava assistindo aula também, né, trabalhou o dia inteiro, vinha aqui assistir aula, também era cansativo. Então, a gente focou nesse modelo com aulas sábados. O tempo do curso, né, corrido, se a gente pensar em tempo corrido, é mais ou menos 14 meses, tá? São um pouco mais de 12 meses de aula, a gente tem um recesso no final do ano. Eu diria que passa rápido a questão das aulas, tá? Não é uma coisa assim, para a gente, né, passa rápido, para vocês eu não sei, tá? Parece que começou e lá está terminando. Porque a gente sempre tenta colocar um ambiente mais gostoso possível, tá? O mais divertido possível, sem aquela formalidade, tá? Esse é o nosso intuito aí de ter um ambiente mais leve e agradável para todo mundo. Fim de semana também não dá para ficar pegando uma coisa pesada, tá? Então também não vai ficar fazendo prova, né? Quantas provas vocês fizeram? Só com o Mendelec, né? Não, foi tranquilo, o Mendelec está muito mais light. Tá? Mas assim, pessoal, a ideia não é essa. A ideia não é dar mais trabalho para vocês que já têm o trabalho durante a semana, tá? Mas é realmente complementar isso com mais conhecimento para vocês, tá bom? Então, ninguém tem dúvida aí? O café é muito bom também. Café é bom, né? Café é bom, a gente preza pelo café também. Faltou churrasco. Pessoal, então, obrigado por vocês. A professora já vai falar aqui, eu também vou deixar os nossos contatos, tá? Então, tem a página do curso, Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? E os contatos pessoais. E agora a gente vai assistir também a apresentação dos alunos. Então, não saia não. Eu já quero falar um. Não, vem aqui. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Ah, legal, pessoal. Então, só em nome da faculdade, né? O Cláudio, acho que já falou tudo aí que a gente precisava, né, saber sobre Isso que não está te pegando. Já falei. E dar as boas-vindas aí à faculdade, em nome da faculdade, agradecer aos que estão acabando aí, a confiança que vocês tiveram esse semestre, foi bem legal. Acho que eu dou aula em 2 módulos, então vários sábados a gente esteve aí juntos, né? O pessoal, é isso que o Cláudio falou, a gente tem a opção de ou ficar em casa ou ficar aqui, né? Então, a gente sempre tenta fazer um ambiente mais agradável possível para que esse sábado passe rápido, né? Eu acho que a gente se esforça bastante para que vocês tenham material de qualidade, né? Então, a gente, em nome da faculdade, em nome da Unicamp, a gente primeiro parabeniza vocês que estão encerrando aí um ciclo, né? Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho na carreira de vocês, futuro de vocês. E para quem está ingressando aí, as boas-vindas, tá? E a gente está de portas abertas, todos os dias estamos aí, né, Cláudio? Então, também, quiser dar uma inclusive volta, sábado, né? Sábado agora, sábado estamos aí direto também. Então, a gente está aí, pessoal, de portas abertas, não só para o curso, mas para qualquer atividade que vocês tenham vontade de fazer aqui na faculdade. Então, bem-vindos aí, pessoal. Obrigado. Se quiserem montar lá o próximo.
Tá sem áudio. A Sabrina Leandro falou que está sem áudio. Aí, Agora Aí, ela falou aí. funcionou. só não consigo ver se está todo mundo enquadrado aí, mas... A gente vai tudo junto para o Wes. Então, tá bom. Faz uma foto oficial. Tá, joia. Tá bem que negócio tá isso. Quer colocar em cima da... Só a gente olhar para cá. Fica olhando para trás. Não, vai. Só vai bater no dedo aí. Isso é oh, isso é é o botãozão do meio. Esse do meio passou. Ah, esse passa. Esse passa. Que é, Cima é ponta. É. Se você segurar. Não passou? E o de baixo volta. E aí? E Olhando? aí, todo mundo sabe, professor. Gravando. Gravando? Tá valendo já? Tá valendo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wesley, eu sou aluno do curso de Automação Industrial e Agroindustrial da FREAG, da turma de 2020, né? Isso. Bem da pandemia, né? Bem na pandemia. Nós turma da começamos... pandemia. Hã? Semana Turma da pandemia. Contemplado. Fomos contemplados. Antes de começar o trabalho, especificamente, eu queria agradecer, em nome de todos os alunos aqui presentes, o curso, aos professores, dizer que quando minha formação é engenheiro mecânico, mas quando eu busquei o curso era para adquirir conhecimento na área de automação que me ajudasse no meu trabalho, no desenvolvimento da minha carreira. Então, eu, com toda certeza, posso dizer que agregou muito e agora a gente está aqui para apresentar o trabalho para vocês e, enfim, fechar a conta e passar a régua, se Deus quiser. Um dos diferenciais aqui, que o Cláudio já citou, né, na fala dele, é o network que a gente tem, né? Sem dúvida. A gente tem as pessoas formadas de diversos segmentos, então essa riqueza de network que a gente tem durante o curso é muito válida e a gente amplia demais a nossa rede De conhecimento, de conhecimento. amigos. Exatamente. Bom, nosso trabalho é sobre estação de microverdes, e aqui são os alunos, o Guilherme Romano, o Gustavo de Carvalho, José Carlos Galdino de Lima, o Zé, o Márcio Moto, o Rafael Barbosa e eu, Wesley Faziano. Tá? Pode passar. Nós vamos falar a introdução, microverdes, sistemas embarcados, prototipagem, materiais e métodos, falar sobre a avaliação dos resultados e a conclusão e as perspectivas para o futuro. Pode passar para o próximo. Quando a gente decidiu fazer esse trabalho, e aí nós pensamos em como aplicar os conhecimentos adquiridos na parte de horticultura. Por que nós decidimos isso? Há uma tendência no mundo por alimentos saudáveis, por alimentos in natura, e a gente começou a pesquisar e viu que os sistemas de microverde, eles detêm 40% ou mais nutrientes que alimentos tradicionais. E aí a gente pensou numa ideia de aplicar esses conhecimentos em algo que fosse totalmente automatizado, standalone, que não requer operação manual, que o sistema pudesse rodar sozinho, tá? E aí nós pensamos no sistema de microverde, onde a gente pudesse colocar em sistemas residenciais de pouco espaço, tá? E que os sistemas operassem sozinho. Por isso, a gente procurou desenvolver um sistema automatizado para cultivo de microverdes em áreas residenciais. Então, vocês podem ver aqui que ele é um sistema pequeno, que ocupa pouco espaço. Então, áreas residenciais, apartamento, algumas varanda, isso é bem legal, tá? Então, e a ideia, como é um sistema pouco divulgado ainda, então ele tem um público muito restrito, tá? Então, a ideia é popularizar isso e baixar o custo para que pudesse se expandir e a gente escalonar isso para se tornar acessível, né? Se tornar acessível, né? Então, Você parte da população. não vê ele só no Masterchef, por Exato. exemplo, essas coisas. Porque se a gente vai no mercado, você vê que há uma tendência do pessoal buscar alimentos saudáveis, alimentos in natura, alimentos frescos. Então, isso é você ter a famosa antiga horta dentro de casa, ter um sistema de microverde, trazendo o quê? Uma condição mais saudável e com maior riqueza de nutrientes, porque você tem um controle de nutrientes feito pelo sistema
a todo momento, tá? E qual é a vantagem da gente ter um sistema todo automatizado, né? A gente exclui a variável tempo, clima, a gente consegue controlar todas as variáveis, seja temperatura, umidade, tá certo? O próprio fertilizante que vai no microverde para maximizar a produção. Então, tudo isso fica controlado no nosso sistema. Então, aí é a vantagem da gente ter um sistema automatizado para a produção de microverde. Não fica só dependendo da gente falar, opa, hoje eu tenho que regar a planta, opa, hoje põe a planta lá para fora porque vai precisar de sol. Então, quem tem esses jardins internos, isso a gente consegue controlar e eliminar essas variáveis que o Márcio comentou. Então, a ideia é justamente isso, trazer o microverde e popularizar, porque ainda hoje é muito caro. Então, você ter alimentos in natura, comer alimentos saudáveis, ainda é caro. E é trazer isso para dentro das residências, tá bom? Pode passar. E aí, dado como esse foco, que era o microverde, o objetivo foi justamente isso, desenvolver uma bancada de produção, né, de microverde, aplicando os conhecimentos que nós adquirimos em sala de aula para se aplicar nesse sistema de microverde. E aí nós aplicamos técnicas de forma inteligente e computadorizada para controlar os fatores, como o Márcio comentou, luminosidade, temperatura, controle de nutrientes, tá? O tempo de cultivo sendo respeitado. Então, vocês podem ver, faltou luz, o sistema acende todas as luzes, então é tudo localizado e tudo bem controlado. Tá bom? Justamente para maximizar a produção, né? A gente não tem nenhuma variável que a gente não consiga controlar que possa interferir na nossa produtividade. Sempre buscando 100% da produtividade. E agora a gente vai falar especificamente do microverde. E aí, o que seriam microverdes? Né? Seriam plantas, né, na sua fase jovens bebês, que eles falam, né? Coloquialmente, na sua fase jovem, que tem um alto valor nutritivo, chegando até 40 vezes o valor comparado a um método tradicional de cultivo. Exatamente. Os microverdes começaram no sul da Califórnia em 1980, em meados de 1980, e vieram aqui para o Brasil com mais força a partir de 2018. Então, relativamente, o microverde é uma cultura nova, um modo de cultivo novo aqui no país. Então, por isso que uma das nossas intenções também seria divulgar esse novo meio de cultura aí, né? E sem contar que a gente tendo esse protótipo, cultivando o microverde, consequentemente, a gente consegue excluir a questão de defensivos agrícolas, porque é um ambiente totalmente controlado, a gente consegue controlar essa questão de infecção e tudo mais, e o consumo de água também. A gente consegue reduzir em até 90% se comparado a um cultivo tradicional. Então, essas são as principais vantagens aí do microverde. A próxima? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, tá bem colocado, a gente explicou bem o que é microverde. E aí, vamos falar de sistemas embarcados. A gente começa um pouco do que é o que a gente aprende no curso e vai ver. Exatamente. A gente, o Cláudio sabe, o Cláudio acompanhou bastante com a gente todo o desenrolar desse projeto. A gente começou com uma ideia de ser 100% embarcado no sistema. A gente se deparou com algumas dificuldades. Ele hoje, a gente diria que ele é parcialmente embarcado, parte de software embarcada em Arduino, LabVIEW. A ideia principal do início do curso, que a gente fez a matéria com o Cláudio na LabVIEW, a gente achou uma ferramenta interessante para ser aplicada no nosso trabalho de conclusão. Então, toda a inteligência que a gente fez em LabVIEW, a aquisição de dados, a gente está utilizando a aquisição de dados do Arduino. Então, a gente chama o sistema embarcado do Arduino de sistema embarcado. Então, o sistema embarcado, a gente sabe, né, são ferramentas, né, que a gente utiliza na área de automação, que emprega o sistema, uma lógica, o sistema sistema embarcado, porque dentro desse sistema tem uma aplicação rodando por trás. Então, esse é o nome que se dá, né, rede de coloconicidade, né, que são dispositivos com capacidade de processamento de dados, né, e desenvolvido para aplicar uma aplicação específica, né. Pode passar. E aí a gente foi para a parte de prototipagem, né, que no conceito de prototipagem, o que a gente chama de protótipo ali, né, prototipagem rápida. Aqui a gente traz um resumo de prototipagem rápida, que é o seguinte: a gente não foi fazer o sistema logo numa escala industrial. A gente saber como o sistema funciona,
A gente sabe que tem ajustes para lá e para cá, muitos deles que a gente tem que se ajustar. Então, a prototipagem rápida, né, o próprio Arduino, ele é um dispositivo de prototipagem rápida, né, que acaba colaborando para a gente conseguir avaliar a aquisição dos dados. Será que eu tenho que colocar um sistema mais robusto, um sensor mais eficiente? Então, a gente utilizou a prototipagem rápida para a gente ter essa resposta mais rápida. Validar também, né? Validar, Validar se a ideia, se o sistema é viável ou não. E, obviamente, quando a gente está numa escala residencial, quando a gente vai para uma escala industrial, alguns ajustes normalmente também tem que ser feitos. A gente encontra alguns problemas quando a gente faz essa ampliação de escala aí de produção. E as vantagens, né, as principais vantagens que a gente enxergou ao longo desse trabalho em ter feito um projeto utilizando a prototipagem rápida, né, que foi economia, né, no tempo e no dinheiro para a aplicação do projeto. A gente consegue prever muitos erros, conseguir corrigir de forma rápida, utiliza o ambiente de engenharia colaborativa, né, por exemplo, a gente sabe que as ferramentas, né, o Arduino são ferramentas de fácil acesso no mercado da internet, a gente consegue acessar, tem muitos fóruns. A maioria das informações que a gente entregou e aplicou no nosso trabalho, basicamente, informações que a gente já tinha pronto na internet, a gente só fez a integração dessas informações, e aí a melhoria de produtividade, a minimização dos custos. No final, a gente vai colocar também a quantidade de custo empregado nesse projeto. A estimativa de custo, Só lembrando também que no lado do a gente consegue fazer simulações também. Sim. A aula que o Cláudio passou para a gente tem dicas sobre essas informações. Legal. E esse aqui foi o conceito inicial. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que está ali fora, mas a gente vai chegar. Então, assim, quando a gente começou a pensar, né, como seria um sistema em escala residencial que a gente pudesse colocar dentro das residências, a gente pensou praticamente Uma coisa desse tipo, duas bandejas, um sistema. Mas aí a gente, com o desenvolver do curso e do projeto, nós começamos a enxergar melhorias de controle, o sistema de estufa controlado, com reservatório e tal. E aí a gente vai para o próximo, que é esse aqui. Então, a gente fez um sistema mais parecido com o que vocês vão enxergar agora, e a gente usou ferramentas computacionais CAD para desenvolver todo esse protótipo. Então, aí a gente tem, na parte de cima, as bandejas, né, onde é o sistema do cultivo. Você tem todos o sistema de ventilação, de iluminação, e embaixo o reservatório para circulação de água, junto com o sistema de fertilizante. Então, tá aí o microverde em si, eles ficam nessas bandejas, né, superiores aqui. Essas bandejas são irrigadas, é um sistema de recirculação, onde esse container aqui embaixo, ele fica com água mais o fertilizante, e aí aqui fica o nosso controle de fertilizante aqui. Então, por bombeamento, o líquido que está aqui embaixo vai para cima, faz toda a irrigação do microverde que está na parte de cima, e por gravidade tem a parte de drenagem. Então, fica nessa recirculação. A gente só tem uma alimentação de água externa, porque como a gente tem a evaporação da água, então ele não é um sistema fechado. A gente faz uma alimentação de água toda a evaporação e você tem esse fluxo de água para fora. E por ele ser um sistema fechado, nós temos o controle tanto de luminosidade, né, e também o de temperatura. Então, se a gente tem... Não, você ia falar sobre isso, pode se quiser concluir, mas assim, isso também entra na parte de prototipagem rápida, né? A gente utilizou uma ferramenta de CAD para auxiliar a gente em conta pensar como vai ser nosso sistema. O tamanho, né? O pedido. Então, dimensões. a gente fez um projeto em CAD mesmo, com escala, tudo certinho, para a gente partir para o projeto de fato, né? Então, a gente tem um desenho técnico disso, com os dimensionais, tudo certinho, e aí, a partir do projeto dos desenhos, nós viemos para o laboratório e começamos a cortar as estruturas, fazer a montagem, os fios, toda a ideia do projeto. E aí vocês podem verificar, o nosso projeto aqui fora, ficou bem idêntico mesmo. Não é conversa não de vendedor, tá? Tá aqui fora é só para comprovar aí. Mas não tem o adesivo. Só não tem o adesivo, faltou o adesivo. Mas tem algumas coisas. E aí vai para o fluxograma, né? Aqui a gente tem um fluxograma simplificado, né, do nosso projetinho. Então, aqui a gente tem uma malha de ventilação. É um ventilador de um lado, exaustor do lado oposto, né, justamente para a gente ter a circulação de ar dentro. Nós temos também a parte de controle de luminosidade. A gente tem 3 lâmpadas no sistema. Então, dependendo da intensidade do fluxo luminoso externo,
a gente tem a possibilidade de acender uma lâmpada, o sistema acende uma lâmpada, abaixo de determinada luminosidade, o sistema acende as 3 lâmpadas. Então, isso é de forma É bom lembrar que essa lâmpada é uma lâmpada própria para aquecimento de planta, não é uma lâmpada comum. É uma lâmpada LED, né? Isso. E aí também nós temos a parte de controle de nível do recipiente que fica na parte inferior do sistema. O controle de nível fica aqui, é uma chave de nível atrelada a uma solenoide que mantém o nível do sistema. E também nós temos um controle, exatamente, que controla o nível de fertilizante dentro da caixa. Porque é a minha tela que está sendo apresentada, ela está com delay. Vai conseguir ver no note aqui se ficar mais rápido. No final do vídeo, no final da apresentação, a gente tem um vídeo de cada etapa que funciona dentro. Só lembrando também que o solenoide de entrada, na verdade, como a gente liga na água da rua, é só para a gente não ter o excesso de água ali dentro. Então, só um nível para não fazer o controle do excesso, tá? Boa noite, professor. Aí, e voltando só para a arquitetura macro do nosso sistema, né, olhando a visão de 5, como já comentou, a gente empregou o Arduino. Então, o Arduino ele está conversando com a ferramenta LabVIEW através de porta serial, né, RS232. Então, como a gente pode ver a planta, né? Só um pouquinho aqui para o slide. Aqui simula o nosso sistema, seria a nossa planta, seria a nossa maquete ali. Então, a gente está utilizando o Arduino para fazer toda a aquisição de dados, seja ele digital ou seja ele analógico, porque o nosso sensor de temperatura está utilizando um sinal digital. Então, o Arduino está fazendo aquisição de dados via porta serial, enviando esses dados para o LabVIEW, e a gente utilizou um controlador I/O para fazer os acionamentos. A gente tentou utilizar umas portas relés, tive dificuldade, então a gente conseguiu com um parceiro nosso, uma empresa parceira nossa, esse controlador I/O está servindo apenas como um relé. A gente manda o sinal para a entrada 1, ele aciona a saída a 1 também, então mais para fazer os acionamentos de bomba, que são acionamentos de potência, né? Então, o LabVIEW, ele está sendo nosso supervisor, fazendo toda a aquisição dos dados e sinais com o controlador I/O, e aqui a gente coloca, né, a possibilidade de fazer todo esse controle, acesso remoto, estou viajando, estou Via browser. Via browser. O LabVIEW tem essa função, também a gente aprendeu ao longo do curso, tem a função Web Publishing. Então, a gente já testou, funcionou. É a mesma coisa que já utilizando já a ferramenta pessoalmente. Então, esse é um diferencial também dessa aplicação. Só resumindo o que a gente falou, então, o Arduino faz aquisição de dados, o LabVIEW processa e a placa de I/O que faz a execução das funções. Só um parênteses também ali, vocês vão ver na tabela de cálculo, né, que a gente colocou. Você vê que o controlador ele seria caro para a gente utilizar nesse sistema, né? Mas isso foi só uma solução alternativa que a gente usou e, lógico, que pode ser uma melhoria no sistema, tá? É só bom você tentar avançar, acho que dá no tempo. Só estou controlando aqui. Aqui eu não vou entrar no detalhe tanto da programação, como eu falei, né? A gente está utilizando, então, sensor de luminosidade, o sensor também é disponível no Mercado Livre, disponível na internet. Então, toda a parte de programação Arduino está aqui, a parte de diagrama elétrico também, a ligação que a gente liga está sendo feita ligada na placa, também está sendo feita dessa forma. Também, de novo, só explicando, toda a parte de drive desse Arduino, a programação, comprando esse sensor de luminosidade, buscando na internet, a gente acha toda a programação disponível, então, assim, que a gente precisou se envolver, a gente só integrou esse sistema na nossa programação. E o controlador Arduino é um controlador de baixo custo, por R$150, que você encontra aí no Mercado Livre. E essas plaquinhas também são bem tranquilas de... Então, mesma coisa. Vai ter os vídeos, depois eu vou dar uma acelerada ali, vai ter os vídeos. O sensor de temperatura. A gente usa o sensor de temperatura, também utilizando esse sensor que utiliza o sinal digital. O higrômetro, que é o nome que a gente achou para esse sensor, a gente não achou outro nome para esse sensor na internet, a gente acha como higrômetro. Esse é o sensor que vai estar monitorando a quantidade de fertilizantes que vai estar no nosso recipiente, na nossa mistura ali. Então, ele que vai indicar o sinal de quando que eu preciso adicionar mais fertilizante. A planta ela vai consumindo, no ciclo de irrigação, ela vai consumindo esse fertilizante. Então, esse cara, ele sabe quando eu estou com água 100% pura, com baixa concentração de fertilizante, por condutividade elétrica, né? Então, essa aqui é a nossa planta. Depois a gente vai ver de fora ali. Essa é a cara da nossa planta. Supervisório. Nosso supervisório, né, a interface
Essa interface é a interface apenas de execução, eu não tenho, eu não consigo alterar nenhum parâmetro por aqui, então a gente criou duas telas. Essa tela do usuário, se a gente logar via internet, a gente vai ter esse login, a gente vai conseguir olhar como está a condutividade elétrica, que é o nível de fertilizante do tanque, a gente vai conseguir ver em tempo real a temperatura interna, então qual que é a temperatura interna da nossa estufa, para fazer a ligação do sistema de arrefecimento, e a gente vai ter a iluminação, que é o nível de luminosidade, que é o que faz o controle do acendimento ou não dos nossos LEDs, né, das glow lamps aí, né? Então aqui está todo o sistema, tentando só explicar o sistema. A gente tem sistema de entrada de água, controle de nível, então essa seria a entrada da rua. Se esse nível de água baixar até atingir o nível mínimo, eu vou liberar solenoides para a entrada de água da rua. Vou tentar ser um pouco mais rápido, depois eu de novo vai ter alguns vídeos explicando melhor. Então, depois, pode avançar, só vou mostrar. Todos os controles, as pré-parametrizações, que seria na segunda aba do NetView, né, onde tem os parâmetros aí de porta serial e porta Ethernet, né, onde a gente fez a programação via a comunicação com CLP e via protocolo Ethernet. Então, tem o controle de temperatura, onde eu defino, dependendo da região onde eu moro, tá? Qual que é a temperatura ideal para fazer a ligação do meu sistema de arrefecimento, o controle de condutividade, luminosidade e o período que eu quero fazer essas ligações. Obviamente, isso vai variar de acordo com a cultura ou do tipo de semente que eu estou plantando, o tipo de planta que eu estaria plantando. Né? Também é só um demonstrativo de como está a estrutura do nosso programa. Só lembrando que a gente vai deixar disponível todos os programas aí, tá? Plataforma aberta. Vou testar depois. Se funciona. A gente compilou todos aqueles subprogramas do Arduino, a gente compilou no programa geral, também esse também é um programa geral. A gente copiar esse programa, jogar no Arduino, ele vai funcionar, não sei se está funcionando ali. A gente colocou algumas imagens do desenvolvimento, durante todo o desenvolvimento do protótipo, a gente fez tudo em teste de bancada, né? O Flávio sabe, a gente teve que levar isso para casa, estava difícil a gente conseguir fazer aqui, então a gente levou para casa e conseguiu dar uma acelerada nisso. Então, esse foi só o desenvolvimento, mostrando aqui. Dá um exemplo. Pode ver que está igual a foto, né? No 3D. Também está difícil, né? Vamos para um. Se não tiver essa falta de desenho. Aqui a gente pode ver que o dia está claro, então o sistema está desligado a iluminação, aqui já está no final da tarde, o sistema de iluminação funcionando, a gente vai poder simular isso ali na bancada. Aqui a gente só colocou que seria a ferramenta de Web Publishing, né? A gente consegue criar uma URL, então qualquer lugar que você estiver no mundo, você vai poder acessar essa URL, vai poder parametrizar, verificar como está o crescimento das suas plantas. Só faltou uma câmera aí, né, para a gente conseguir ver mesmo, né? Se é uma perspectiva futura. E agora começar a validação dos resultados, né? Então, a gente fez aí o acompanhamento dia a dia. Importante? Não, pode. A gente fez o acompanhamento dia a dia, diariamente. Depois o sistema tem que ser implementado, funcionando. Todo dia a gente vai tirar uma fotinha, a gente pode ver a evolução dessas plantas, né? Aqui eu acabei tirando algumas fotos à noite, né? Só lembrando, pessoal, que o período médio de cultivo de microverde varia de 10 até 21 dias. Então, dependendo da cultura, é esperado que dentro de 21 dias a gente já tenha o microverde pronto para ser bem rápido. E aqui a gente consegue ver já nas plantinhas aí, já crescendo, né? Como o Márcio falou, a gente não conseguiu pegar até toda a fase adulta nas fotos aqui, porque a gente teve que transferir toda essa... E as fotos estão bem prejudicadas por conta da iluminação que a gente utilizou. Algumas fotos a gente vai conseguir enxergar o contraste verde ali, que é durante o dia. Então, a maior parte das fotos foi durante a noite, e aí você vê que a qualidade... Acaba correndo, mas são as mesmas plantas que a gente colocou ali, né? Se quiser... Aí é o vídeo, né? Aí são as partes dos vídeos que a gente fez do sistema. Cada etapa funcionando. Não sei. Para ganhar tempo, não vale a pena mostrar lá, porque é um vídeo que a gente vai... Depois a gente deixa disponível o vídeo para quem tiver online. Senão, aí a gente mostra. E quem tiver aqui, vê ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Por isso que vai sozinho. Legal. Então depois a gente vê ao vivo e... São vários vídeos. Entendi. Cada um mostrando uma parte. Aí, então, o pessoal que está online, a gente vai disponibilizar os vídeos separados para vocês, a apresentação deles. Aí, quem tiver aqui, a gente vai até o corredor e ver isso. Isso aí é um painel elétrico, né? No final, depois da organização, porque no começo estava... Acho que é bom voltar e explicar.
Acho que vai ter que ir com a mão ali, porque senão não Mas fica mais fácil. isso aqui é o nosso controle, a nossa fonte, o nosso Arduino está aqui, não sei se estão enxergando aí. Isso aqui é a nossa remota de I/Os, tá? Não sei se vocês estão lembrados lá nos slides iniciais, onde a gente estava explicando, mas basicamente isso aqui é o nosso sistema. Aí só tem as regras com As 12 fontes, volts, alimentação. 24, 5 volts aí, e a régua de bornes aí. Esse é o custo dos materiais que a gente utilizou e entregou para esse sistema. Então, em média, o que a gente achou de custo? Em torno de 3.332. Custo, tá, pessoal? Custo do material. E aí tá todos os materiais que nós utilizamos. Eu não sei se os fertilizantes tá. Não, Isso. Então, assim, se a gente tirar desde os insumos até o final, o custo foi mais ou menos de R$ 3.332 aí. Tem o preço do CLP. Tem mais um item aqui, né, de R$1.000. É o computador, né? Mais tarde, Agora que é o computador. Lembrando que se a gente conseguir depois daí embarcar isso num sistema mais compacto, esse preço aqui vai baixar um pouco mais. Eu acho que é legal frisar também que muitos desses materiais a gente usou no laboratório aqui, A cor da da Unicamp. Então, assim, tem muita coisa disponível para a gente ir usando e fazer as coisas. 80% a gente utilizou da unidade. Exatamente. E aí, só voltando no custo, porque quando a gente falou, pô, é caro, como é que é isso aí? E a gente percebeu que a gente começou a olhar na internet, buscar, sistema de microverde não é barato, hein, pessoal? Só que quando você começa a olhar, o sistema de microverde, assim, para cultivo é um valor bem considerável. E aí a gente falou, pô, dá margem, né? Se a gente colocar aí mais o custo de conversão, né, de operação, dá para a gente fazer uma boa margem aí depois. São sistemas sem controle, né? Que tá no... Então, assim, tem escalabilidade. Tá? Quer comprar para o Cloud aí. Fazemos qualquer negócio. Bom, e aí a gente vai para a conclusão e as perspectivas futuras para o projeto. E aí, alguém quer comentar aí? Bom, a gente concluímos que o sistema microverde atendeu todas as expectativas, né? Tudo aquilo que a gente buscou com o curso e nós aplicamos, então a gente chegou com sucesso ao final do projeto, tá? E aí a gente conseguiu ter um projeto para espaços menores, para residência, com baixo custo, que, na verdade, esse era o foco, né? Focar com as residências e o baixo custo. E aí foi onde a gente conseguiu aplicar todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, nós aplicamos tudo dentro dessa estação de microverde, tá bom? E aí, consequentemente, ao final do projeto, nós enxergamos melhorias que possam ser feitas A melhoria do projeto. as melhorias do projeto, tá? O que a gente pode fazer de melhorias para o futuro? Alguém comentar as melhorias? A gente observou que existem diversas melhorias que podem ser aplicadas. A gente teve diversas dificuldades ao longo do sistema. Existem melhorias no software, só que a gente também viu possibilidade, por exemplo, a gente viu que consegue acessar bem a internet, mas também tem a possibilidade de talvez criar um aplicativo web, jogar as informações na nuvem, né? Com a câmera. Colocar uma câmera, né? Então, são diversas melhorias, né? Mas como a gente utilizou basicamente 80% ou mais por cento de todos os materiais da Unicamp, a gente vai deixar esse protótipo aí, talvez as próximas turmas podem dar continuidade. E o acesso ao web é interessante, porque pensa, se você hoje faz uma viagem, precisa ficar uma semana fora, quem que vai fazer todo o controle, o irrigar? Então, assim, o sistema web, que é uma das melhorias para o futuro, nos ajuda a ter esse controle para o futuro. Então, eu estou fora, fui fazer uma viagem, não tem ninguém em casa, eu consigo controlar todo o sistema. Consegue monitorar remotamente. E agora tem um robôzinho da TV Isso, que dá para E aí, com isso, nós chegamos ao final. Dúvidas, perguntas? Se não, vamos para o ao vivo. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer pela apresentação e vou abrir para as perguntas, tá? Começa a professora já para fazer as perguntas. Primeiro, pessoal, parabéns aí pelo trabalho, foi bem legal. Eu vi que vocês usaram várias ferramentas que a gente viu aí ao longo do curso, né? Isso é bem bacana, tá? Com questão
Mas, assim, vocês foram bem claros no que vocês apresentaram, né? Eu acho que as minhas dúvidas, assim, são no sentido de, talvez, coisas que poderiam ou podem futuramente ser implementadas, né? Assim, toda planta tem um ciclo vegetativo, né? Então, ela, no começo, ela requer tem algumas necessidades de ciclo de luminosidade, conforme ela vai crescendo, esse ciclo pode mudar, ou de umidade do solo, ou de necessidade de fertilizante, né? E quando um cara que vai comprar, por exemplo, eu não sei qual que é o ciclo Na verdade, você sabe, porque no sachêzinho que você Isso, compra isso. com as sementes, já tem a receitinha de bolo. A gente pode implementar essas receitas, né? Isso pode ser uma coisa legal. O tipo de vegetação, o tipo de hortifruti o que você quer plantar que lá. eu quero plantar, Seleciona, a receita já está lá. já está a receita pronta, você não tem que ficar dando input de parâmetros. Isso, Isso é algo que é Porque, às vezes, para uma pessoa que vai usar, é um pouco abstrato Sim, colocar sem mil dúvida. de fertilizante, né? De um valor que é uma condutividade, eu nem sei se E às vezes nem lê o tempo de cultivo, o quanto precisa. Então, simplesmente joga semente e acha que vai ser o mesmo tipo de aplicação para todos. E não, isso é um... Aí você abre um range aí para você trabalhar com os fornecedores de semente, para falar, olha, o fornecedor tem essa e essa semente, e você já ter essa receita dessas sementes pré-programadas. Eu vi um tempo atrás que não era de microverde, era de convencional, hortaliças convencionais. Ele vendia a bandejinha. O cara, ele vendia o equipamento, né? Mas depois ele vendia as plantas já vinham plantadas na bandejinha, e ele vendia o refil. Daí você colocava lá o refil e colocava lá o preset. Isso aqui é alface. Daí já ficava lá o... Foi importante que, assim, no sachêzinho, ele fala que os 3 primeiros dias ele não pode receber iluminação. Então tem isso. A gente só deu start nele depois de 3 dias. Isso é legal. Mas receita seria... Porque a luz, senão a luz já pode interferir no desenvolvimento dessa semente. Vamos deixar tudo preto, manchar, transparente. Então, assim, Isso é legal. Porque, de repente, mesmo o cara querendo ligar a luz, muitas vezes você pode bloquear, né? Isso é bacana. Mas, assim, ficou bem legal, pessoal. Ponto de melhoria também. Ficou bem legal, achei bem bacana. Parabéns aí pelo trabalho, né? Obrigado. A ideia é essa. E a câmera é legal, porque, cara, todo mundo vai querer mostrar para mim. Olha aqui na hora. Isso aí é o que vem. Uma foto também, né? Legal. Obrigado, Daniel. Vou fazer umas perguntas, mas parabéns pelo trabalho, pessoal. Sei que foi sacrificante para todo mundo, né? O pessoal ficava, sábado eu vou. Nossa, o pessoal está se matando mesmo. A gente está tentando apresentar desde novembro. Eu estou acompanhando isso aí. Não, mas assim, chegou o dia, acho que ficou bacana, tá? Eu acho que atendeu as expectativas aí de todo mundo, tanto de vocês quanto minha, tá? E, assim, fica, na verdade, o que eu vou falar para vocês é aquela coisa que vocês sabem, que a gente começou desde o começo falando, né? A importância de você ter um sistema embarcado, tá? E de segurança também, questão de, né? Aconteceu, acho que um evento que vocês de acabar água, uma coisa assim, né? Quebrou um conector e vazou água, né? Vai colocar um ladrão também na porra. Também pode acontecer. Pode acontecer. Então, tudo que a gente for fazer, pessoal, tem que pensar na questão de ter formas de monitorar e manter a questão da segurança. Não vai acontecer nada, mas pode inundar o apartamento de alguém, né? Pode fazer uma sujeira lá. Na verdade, você faz um alarme ali que se você ficar 1 minuto abastecendo o tanque, você tem que parar. Alguma coisa aconteceu, né? Ou a questão que ficou sem recircular água, né? Então, colocar um sistema aí que tem algum tipo de falha. O cara pode estar longe e não ter como resolver, né? Mas realmente o cara está na rua, está lá por perto, ele vai resolver, né, um problema desse aí. Então, sempre é importante. Temos para esvaziar o tanque e Sim, esvaziar. Não tem opção. Tem que ficar tudo e virar. Não, com certeza. Não, a gente está falando do protótipo, né? A versão inicial dele, tá? Mas sempre assim, pensa, se for evoluir, né? Eu acho que realmente pode evoluir, sim, tá? É pensar em ter um sistema embarcado talvez um pouco mais robusto, tá? Tentar sair ou usar um LabVIEW embarcado, né? Mas esse negócio de ter necessidade de um PC acaba complicando. Né? O cara quer basicamente um negócio que ele ligue lá. Ligou, tá funcionando. Vai ter um monitorzinho, alguma coisa assim, se vocês acharem necessidade. Ou senão faz tudo pela web, uma interface de um aplicativo, que eu acho que nem no display não vai. Se tiver um aplicativo rodando, melhor ainda, né? Mas se vocês aí conseguem baratear um pouco a questão do custo, né?
consegue fazer uma coisa mais universal, porque daí, imagina, você tem que PC, instalar um monte de coisa, né? Então, não é simples isso, entendeu? Aí eu acho que vocês conseguem ganhar em escala também, tá? E cada um tiver um desse aí em casa, né? Então, acho que já é interessante, tá? Então, pensar nesses avanços do projeto, né? Para ficar uma coisa mais robusta, tá? Mais fácil de você fazer essas configurações, mais inteligente, né? Como já falou, de repente já tem um leitorzinho de QR Code, ou logo o código do negócio de semente lá, né? Tem, já programa a receita. É um sistema para ficar mandando notificações também, acho que é muito, muito legal, fica, né, te apontando o que está acontecendo com o sistema, né? Então, ligou, então o cara fica satisfeito, meu sistema ligou sozinho agora, né? Então, mensagem, um alarme de quando você tem que fazer a colheita. Isso, já, né? Tá no ponto para colher, né? Certo? Então, mas assim, parabéns. Pergunta, alguém experimentou para ver se fica bom esse negócio aí? Está fazendo propaganda aí. A ideia era comer churrasco, né? Fazer junto com churrasco, né? Uma salada de churrasco. Alguém tem perguntas aí, pessoal? Eu acho que até é interessante, não sei, né? E ter debaixo dele no breakzinho, uma bateria, porque é uma queda de energia, uma instalação remota, você não consegue ter visão nenhuma, você percebe, né? O cara fica desesperado. O que aconteceu, né? Não tinha mal Um breakzinho aí, sim, é R$200, R$300, né? Chamando por ele, né? Você joga também sinal da net. Isso. Então você fica totalmente protegido, né? Exatamente. Boa contribuição. Não sei se alguém da remoto vai ter alguma. Pessoal que está remoto tem uma pergunta, alguma dúvida, quiser escrever também? Momento de tensão. Não. Segunda Ninguém tem nenhuma pergunta aí? Vou mandar ainda isso aí. Então, para pergunta. Tem umas 15 perguntas ali, ó. Eu acho que tem uma coisa escrita ali. Fala, Janice. Não, é só dizer tudo tranquilo e dar parabéns ao pessoal só. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Parabéns, viu? Obrigado. Quem? Daqui a pouco a gente vai ver. Não, só fazer o outro aí. A gente vai, tá bom? Boa sorte. Pessoal online, só estamos fazendo aqui a troca dos apresentadores, tá? Certinho.
Lá na última fileira tem lugar. Bom, pessoal, fique à vontade aí para começar. Bom, Bom dia a todos. bom dia. Meu nome é Dorival tá? Eu sei que muita gente conhece Dorival, mas Dorivaldo não é comum, né? Só colocar o DO no final. Bom, eu sou formado em tecnologia de soldagem na FATEC, então minha carreira praticamente foi no ramo de solda. E aí, antes de procurar esse curso, né, eu perguntei para o Cláudio, eu não sou engenheiro, sou tecnólogo, cara. Será que vai rolar? Ele falou, rola sim, Dorivaldo. Tá, mas tem mais um segundo probleminha. Qual que é, Dorivaldo? Eu não sou elétrico, cara, eu sou mecânico. Ferrou. Mas dá certo, sim. No final das contas, eu acho que deu certo, e hoje vocês vão ver se deu certo ou não. Fábio. Sou da área de automação, trabalho também com automação. E é isso. Bom dia a todos. Eu sou o Anderson, sou engenheiro elétrico também, trabalho com automação industrial. E na área de controle também atuo com CLPs, inversores e tal. A gente uniu as ideias aqui e elaboramos esse projeto, né, na área de soldagem. Né? Então, vamos lá. Vamos começar. Oi, gente. Jennifer, desculpe, gente. Tudo bem? Desculpe. Assim, bom dia, pessoal. Meu nome é Jennifer. Eu sou engenheira agrícola e atualmente estou fazendo doutorado também aí na FEAGRE. E é isso, fui no curso para tentar complementar o conhecimento que foi trazer. Foi bem legal trabalhar com os meninos. E como o Dorivaldo falou, vamos ver se deu certo, né? Vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro, por que nós escolhemos o tema que nós vamos ver hoje? Fumos de soldagem, tá? Não é fumo de cigarro, é fumo de soldagem, né? No ramo agrícola, né, qualquer ramo agrícola, né, indústria agrícola, autopeça, automobilística, qualquer tipo de indústria, até hospital, tem fumos de solda, né, serralheria. Qualquer peça que você vai unir, né, uma peça metálica, você vai ter que soldar. Então, para quem não conhece, ou para quem é do ramo, né, de agro, né, hoje, depois do ano de 2014, 2015, até 2014 e 2015, o nosso nicho de mercado maior era a indústria automobilística, autopeça, né, que estava crescente. Agora, de um tempo para cá, como a economia, né, nesse segmento baixou muito, né, venda de carro, hoje os carros são elétricos, então, peças hoje não são muito mais soldadas, tem peça de plástico, mas mesmo assim continua, principalmente no ramo agrícola. O nosso maior cliente hoje, né, eu trabalho na Nederman, exaustão e filtragem, e nós vamos falar de fumo de solda, é a John Deere, pra vocês terem uma ideia. Né? Então, tudo que vocês imaginar de indústria, né, de peças, equipamento agrícola, vai solda, não tem como. Então, só que o fumo de solda ele tem um problema muito sério. Qual que é? Quando o soldador está fazendo o processo de soldagem, ele está ali na cara do gol, né? Ele está soldando ali. O que acontece? Mesmo que ele tiver uma máscara, o mínimo que seja, uma máscara 3M, ele está soldando, ele está inalando aqueles fumos. Né? Então, e esses fumos, né, eles são danosos à saúde do soldador. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa parte amarela aqui é onde se encaixa o tamanho da partícula, né, dos fumos, do pó metálico. Para cá, para a direita, é uma partícula mais grossa e aqui mais fina. Mas, para vocês terem uma ideia, a partícula do fumo de solda é menor que 0,5 micros. Então, isso para inalar e para chegar no pulmão é super rápido. Né? E, para vocês terem uma ideia, as substâncias críticas mais comuns é o manganês,
né? Qualquer tipo de processo de solda, MIG, MAG, eletrodo revestido, ou a solda robotizada. Mas o mais danoso ainda é o cromo hexavalente. Quando você solda com aço inox, a solda de inox, ela gera o cromo hexavalente, o CR+6, né? Então, isso gera no pulmão do soldador até um câncer. Às vezes, ele trabalha a vida inteira, né, e ele não sabe por quê, qual o motivo que ele está estéril, porque esse gás, esse cromo, ele mata o esperma do homem. Então, ele está 20, 30 anos soldando ali, aí não sabe, pô, não posso ter filho. É por conta que ele solda inox a vida inteira, né? Aí depois que ele fica sabendo, se alguém falar, né? Então, às vezes, por falta de informação, ele não sabe. Então, foi isso que motivou a gente fazer o trabalho que a gente vai apresentar hoje. Para vocês terem uma ideia, essa foto aqui é o fumo metálico, é uma palma de pó metálico na mão. Uma semana, um soldador fazendo uma solda MIG 8 horas por dia. Então, é muito bom. Um soldador, ele pode gerar de 20 a 40 gramas de fumos por semana, cerca em torno de 35 a 70 quilos por ano. Então, na verdade, o pulmão, né, o filtro, é o pulmão do cara, se ele não tiver um exaustor e um filtro, né? Então, foi pensando nisso que nós fizemos esse trabalho. Então, o objetivo aqui, qual que é? Na maioria dos sistemas de exaustão que a gente encontra na indústria, ele não tem muito controle, ou quase zero. Ou tem só exaustor e não tem um filtro. Então, o que acontece? O pessoal não controla, ou você chega lá no sistema de exaustão não está funcionando, ou ele não tem um captor adequado, né? Ou se ele tiver um sistema de ventilação no exaustor, ele não tem um controlador, ou ele não sabe se está puxando, ele não sabe se está funcionando, na verdade. Então, qual foi o intuito do nosso trabalho? É desenvolver um controlador, PID, que, através desse controlador, ele vai controlar a pressão e a vazão do exaustor, né? E aí, a partir desse controle, né, através do sensor de pressão diferencial, a gente consegue monitorar a eficiência da exaustão, independente da quantidade do filtro. O que eu quero dizer? Se você tiver mais fumaça, mais pó metálico entrando, estiver saturando o filtro, a gente tem uma maneira de colocar um set point, colocar uma vazão, controlar a velocidade, e ele vencer essa perda de carga e você não ter perda de eficiência. A ideia e o objetivo é esse. Tá? Esse é o nosso foco, mas desse mesmo tipo de sistema, a gente pode ter mais, a gente vai falar durante o trabalho. A gente pode ter um sensor de velocidade ou de pressão, a gente pode ter um sensor, se eventualmente o filtro ele tiver um incêndio, você tem um alarme de sinal, um alarme visual, você pode monitorar a entrada, se está entrando menos vazão, menos ar na entrada do filtro, na saída, se o ar limpo, se o ar que está entrando no exaustor ele está sujo ou limpo, tem como monitorar isso também. A ideia qual que é? Proteger o soldador e fazer um controle, né, para que ele garanta que o equipamento está funcionando de acordo, né? Porque até então, se você chegar em qualquer equipamento, sistema de exaustão, você até pode ver, mas ali é uma caixa preta. Então, você põe a mão, se estiver puxando bem, é na mão mesmo que você sente se está funcionando bem ou não. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui é um filtro portátil, é um filtro exaustor móvel, né? Aí aqui ele está soldando uma solda MIG,
Aqui tem um exaustor, a coifa, um braço extrator. Os fumos de solda entram nesse captor, esse é um braço mecânico articulado, né? E aí ele transporta toda a fumaça aqui para dentro desse equipamento. Aqui dentro tem um exaustor centrífugo. Essa caixa preta aqui dentro tem um filtro coletor, um filtro de cartucho. E aí o ar limpo sai aqui nessa grade aqui em cima. Tá? Então, a ideia nossa qual que é? É desenvolver um controlador que monitore a vazão, a eficiência aqui na captação. Tá? No começo, né, pessoal, nós montamos esse diagrama aqui, né, para ter a ideia. A gente tinha começado de algum lugar, né, o protótipo. Os componentes utilizados, né, o SP32, conversor analógico, sensor de pressão, a ponte HIBT4, um motor de 18 volts e 2 resistores. Esta foi a ideia. Confesso que no começo, né, a gente teve algumas ideias para fazer o exaustor. Então, a primeira ideia foi pegar um tubo de PVC de 150 milímetros. Aí eu peguei a ideia do Cláudio na aula, ele falou: tá, Dorival, como é que vocês estão imaginando fazer controle de vazão, controle do filtro, perda de carga e tal? Eu falei, não sei. Aí ele deu mais ou menos uma ideia de uma veneziana abrindo e fechando e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? O que eu vou fazer para desenvolver, para controlar essa vazão, né? Simular esse filtro. Aí eu estava tomando banho, aí eu olhei para o chão assim, aí eu vi aquele ralo, tem um ralo redondinho, que abre e fecha para entrar água, né? Falei, aí eu uni o tubo de PVC de 150 e peguei o ralo com a ideia de abrir e fechar. Tudo bem, eu acho que o projeto começou, né? Vamos ver. Aí fui no mercado, aí minha esposa, o que você vai fazer? Aí já você vai arrumar o banheiro? O que aconteceu? Aí, ok, começando, saiu o Fábio, ele teve a ideia da hélice, porém que uma hélice axial, uma hélice de um aeromodelo, né, Fábio? E aí nós pegamos um sensor de pressão, só que esse sensor de pressão não conseguia chegar no resultado que a gente queria. A gente queria dar... 10 kPa, que a pressão fica ser muito alta, você consegue medir. Isso. Aí o Cláudio sugeriu um sensor com escala menor, que seria menos 2 a 2 kPa, que a gente tem um resultado satisfatório. Exato. Aí, chegando nesse sensor, aí a ideia do banheiro, né, a ideia do ralo, né, foi pro ralo. Aí nós chegamos no protótipo, nós, né, o nosso grupo, né, o Fábio chegou numa... Vamos lá, Fábio. Vamos explicar aqui mais ou menos. Melhor do que o ralo. Hoje, o projeto consiste em um motor de gerador fora, que a gente conseguiu, e ele é sempre como o Dorival comentou. Então, você consegue atingir uma pressão com que o nosso sensor de pressão diferencial consegue medir. Nós temos o controle PID embarcado no S32, e o S32 comunica com o Node Ready, que a gente fez no nosso provisório, com o soldador conseguia avaliar a qualidade do ar, o set point de pressão, a qualidade, como está o filtro, tudo embarcado no S32, comunicando com o Node-RED. Esse é a nossa planta, né, a maquete. Aqui está o controle, e esse é o tubo de exaustão do fumo de solda. Aqui é basicamente o funcionamento, né? Hoje nós temos o S32 adquirindo um dado do sensor com o nosso controlador PID. Ele comunica com o supervisório, e a aquisição de dados dele a gente utiliza um conversor digital
é o ODS 111, 115. Acho que tem na verdade, o problema aí é a tensão do sensor. O sensor 5 volts. O nosso ESP era de tensão 3 volts. Então, a gente colocou só para converter o nível lógico de tensão. Aí, esse dado adquirido, o PI trabalha esses valores, né, e aciona a nossa fonte H e o motor DC, 18 volts. Esse aqui é o nosso protótipo, né, de teste na bancada. E aqui é uma simbologia do nosso controlador, jogando os dados para o NORD, que é onde fica o supervisório do nosso projeto. Aqui é o nosso diagrama, né, no NORD, que é embarcado no Rust Verb. Só simbólico, mas esses dados, esses arquivos, a gente pode compartilhar depois, né, com todos. Essa é a tela do supervisório, com set point, a habilitação do nosso computador, o nível de pressão do sensor, o set point e a qualidade do ar, que é o sensor MQT do princípio. A comunicação do ESP com o Node Web, a gente fez por protocolo MQTT, que a gente viu no curso, durante o curso aí. E esse aqui é os testes. Pode ir. Então, assim, bom, essa parte foi dos testes que a gente foi simulado, né? O que acontece, né? Por ser um produto, né, que demora um grande tempo, né, para ter o acúmulo das partículas e tudo mais, então, assim, não daria para monitorar durante um grande período. Por exemplo, um filtro duraria em torno de 3 meses, ou até 6 meses, dependendo da utilidade, né? Então, no caso, o que nós fizemos? Nós colocamos alguns set points para simular essa durabilidade. Então, assim, a gente faz aquela alteração no set point, né, para simular as partículas no filtro, né, e ver como que ele faz o comportamento, né. Então, ali, naquele gráfico, quando ele vem numa estável, ele tem um degrau. Esse degrau seria simulando a sujeira do filtro, né? E aí aquela curva ficou bem... Não dá para chegar muito bem, né? Mas ela acompanha aquele degrau, né? E ele tem uma pequena oscilação, até ele fazer a amortização, né? Mas deu para notar que o PD fez a correção, né, e fez o acompanhamento certo. Aí, nesse outro caso, a gente também fez da mesma forma, mas fazendo uma variação um pouco menor. Aí a gente conseguiu notar que, nessas variações, ele tem uma oscilação maior, né, até se acomodar ali na velocidade certa. Mas, assim, como a intenção é monitorar o fluxo de ar, essas oscilações que não ocorreram, na questão assim, do giro do motor, não ficou tão montável, né? Então, assim, para a questão de funcionamento, essa oscilação que teve, não teve grande mudança. Né? Bom, o primeiro desafio, né, que a gente encontrou foi do sensor, né? E, no final das contas, né, para nós, o sistema teve um desempenho satisfatório, porém, pode-se notar que no decorrer do teste, né, teve uma variação de degrau, que mostra no gráfico. Né? E essa variação ela foi menor na amplitude ali, né, da oscilação. Aqui a gente vê no gráfico a variação da amplitude do sinal e as oscilações da velocidade do motor, que a gente vai ver lá no protótipo ao vivo e a cores. E aí, conclusão, né, de trabalhos futuros, o que dá para melhorar, né? Aí, como é um protótipo, né, a gente utilizou esse tipo de ferramenta. Lógico que numa escala maior do sistema de exaustão,
a variação, você pode colocar o inversor de frequência, em termos de vazão, né? Num sistema grande, qual que é a ideia, né? Se você tem várias coifas, né? Vamos chutar 10, 50 coifas. Qual que é a ideia? Você não ter todas as coifas abertas, só a que você estiver utilizando. Vamos imaginar que você tem um sistema, você tem vários robôs aí, 10 robôs, por exemplo. Só que metade está usando. Então, tem como a gente melhorar essa questão de usar só onde estiver soldando, só onde estiver saindo a fumaça, colocando inversor de frequência, colocando um damper automático nas coifas. Qual que é a ideia, né, final? A gente colocar um sensor no exaustor, um sensor de pressão, e aí esse sensor de pressão, ele vai sempre manter a pressão no exaustor, independente da vazão que vai estar demandando lá nas coifas. Então, ele vai estar... e ele vai mandar um sinal para o inversor de frequência, e o inversor ele vai aumentar e diminuir a velocidade do rotor e consequentemente, dar a vazão que você necessita, né? E, consequentemente, né, você vai estar economizando energia. Todo mundo sabe que hoje o tópico de energia, sustentabilidade em todas as empresas é um ponto crucial, né? Diminuição de custo, né? Então, tem esses benefícios e, a partir desse projeto, dá para melhorar e colocar mais coisas. Vários sensores, tem sensores de sensoriamento de nível de reservatório, de incêndio, como eu falei para vocês, e dá para monitorar através de outros dispositivos, né? Supervisório, celular e tudo mais. Até que teve uma discussão no início do trabalho, né, que a gente queria fazer um modelo real, né, com inversor e tal, mas só que com as discussões, vendo os tipos de materiais que a gente ia utilizar, né, a gente verificou que era melhor a gente fazer um protótipo. Aí, com os resultados, a gente partir para fazer um inversor mesmo, né, que é o utilizado na indústria mesmo, até que é um departamento que tem na empresa do Dorival, né, que a gente meio que criou o projeto para aplicar lá, né. Aí eles utilizam o inversor de frequência e tudo mais. Então, a partir desse ponto, né, que a gente conseguimos chegar, aí agora a gente consegue ter uma visão melhor para aplicar essa tecnologia já na questão do inversor e tudo mais, né? no produto mesmo. Né? Ok, pessoal, é isso. Então, de novo, obrigado pela apresentação. E vamos passar, então, as perguntas, né, Angel? Pode começar. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Acho que vocês colocaram muito bem a questão da importância, tá? Acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar a saúde aí dos trabalhadores. A gente está vendo essas coisas acontecerem, né, desagradáveis acontecendo no Brasil. Eu acho que é importante a gente pensar nas pessoas sempre. Só tira algumas dúvidas para mim. O PID foi colocado para manter a vazão constante, é isso, independente do entupimento do fio? Do negativo do... Tá. Você está medindo a pressão para ver o entupimento e aí você faz a compensação. Aumentando e diminuindo a rotação do motor. Perfeito. Tá. Eu acho que isso, né, a forma correta de fazer isso mesmo. A minha dúvida é o seguinte: vocês estão fazendo o que com os dados que vocês estão coletando disso aí? Como funciona hoje o banco de dados de vocês? Vocês têm algum lugar que está armazenando isso? Armazenando, não, ele só mostra no Drive mesmo. Tá. Por que eu acho que seria interessante, cara, você ter um histórico disso aí, tá? Para começar a avaliar, né, cada um dos equipamentos que você tem, como que está a degradação de cada um desses filtros, até mesmo, né, saber se tem algum problema aí inerente ao processo em si, né? Então, por que um filtro está acabando, está entupindo mais rápido que o outro? Será que tem alguma deficiência no processo, né? Eu acho que quanto mais dados vocês tiverem, maior vai ser a questão de você poder tomar uma decisão inteligente do que fazer, tá? Então, eu acho que começa por essa etapa aí de coletar essas informações, armazenar essas informações. Claro que não precisa ser uma taxa muito rápida, né? Porque você vai trabalhar, sei lá, de 3 a 6 meses. Então, sei lá, não sei quantas vezes por dia você vai lá, enquanto tiver operação, fazer esse tipo de verificação e armazenando esse dado, né? Para depois
fazer uma segunda etapa, né, digamos assim, que eu acho que a questão da predição é muito importante. Porque hoje, né, o Dorival está me explicando que hoje é simplesmente uma coisa preventiva, né? De tanto em tantas horas você faz a substituição. Mas pode ser que em algum processo esse número de horas seja pouco, ou seja, podia trabalhar mais com esse filtro aí, sem ter um entupimento, e alguns processos que estão mal, né, mal dimensionados, alguma coisa assim, ele vai entupir antes, se você trocou lá no final, ele já não estava, né, estava com uma vazão muito baixa, estava prejudicando o processo de extração do fundo, tá? Então, acho que isso fica como... Eu acho que o Dorival tem todo o interesse aí de fazer isso aí, virar realmente uma tecnologia, um diferencial de tecnologia, né, para colocar nas máquinas. Eu acho que isso é muito importante hoje. A gente desperdiça muita coisa porque você troca porque chegou naquela estimativa média de vida, mas quem disse que aquilo lá não poderia trabalhar mais tempo ainda, né? Se não tudo outro filtro, por exemplo. E eu imagino que, mesmo a Netherlands sendo uma vendedora de filtro, não é aí que ela vai ganhar dinheiro, né? Eu acho que é na questão da... Muitas vezes você perde o cliente porque ele está trocando muito, né? Ele acha que... E aí o cliente, o fornecedor pensa o contrário, não quer vender mais, não. E outra, né, a questão da qualidade, né, da qualidade de vida do operador, que acho que é muito importante. Sim. Se você fizer a substituição no momento que precisa ser feito, acho que você está cedendo os dois lados, né? Entendeu? E tanto, muitas vezes, você pode ter que fazer a substituição até antes, né? Porque está tudo antes. Então, acho que é legal, acho que esses desafios que vocês tiveram são esses mesmos, não tem como falar, né? Porque é uma coisa que... Foi meio que uma pesquisa essa parte inicial aí, né? Não tinha como fazer de outra forma. Tá? Tem até um detalhe que a gente tentou aplicar, mas só que, assim, com as dificuldades a gente manteve só de forma de monitoramento, né? Seja o quê? Com a presença da fumaça, né? Ele ligar o exaustor. Já para evitar uma detecção do filtro. Né? Exatamente. Só apenas não utilizar quando houver necessidade. Uhum. Só que, esse sendo protótipo, imagina. Não, mas acho que vocês estão bem o alicerce de vocês é legal, porque vocês já estão trabalhando com o Raspberry Pi, então você tem um processamento aí muito bom, acho que dá para pensar bastante, colocar mais elementos aí, tá? Mais inteligência no processo, tá? Legal. Parabéns. Obrigado. Gelson. Bom, pessoal, parabéns pelo trabalho, a aplicação, acho que é muito legal, fantástico, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, tá, com o trabalho escrito aqui, que você está todo legal, é legal ter o trabalho escrito, porque dá para a gente ter tirar algumas dúvidas que, de repente, na apresentação não ficaram claras. Sim. O que eu senti falta aí no trabalho escrito, vamos lá, vamos na apresentação, né, primeiro, eu acho que na apresentação, pessoal, eu estou ficando meio cego, assim, eu gosto das coisas maiores, tá? Eu tenho dificuldade para ler, tá? Então, só uma dica aí para... Faz letra grande. Sim. Quem é cego, agradece. Eu senti falta, uma coisa de controle que é sempre legal, é ter um diagrama de controle. E se estivesse no trabalho também, um diagrama de bloco de controle, por exemplo, para mim ainda não está claro, assim... qual que é o set point de vocês? Qual que é a variável de controle de vocês? Vocês estão controlando o quê? A pressão. Você controla a pressão, independente da vazão. Mas o que é importante para o cara? Ter vazão ou ter pressão? Ali eu tenho que garantir um fluxo de ar. Mas pelo controle da pressão. Então, mas a variável controlada, então, é a vazão. Exatamente. Isso. O objetivo, Angel, é a vazão. É a vazão. Porque no mercado... É isso que eu fiquei confuso, só para concluir aí. Mas, assim, eu vi a apresentação de vocês, mas lendo e ao mesmo tempo me confundindo aqui, eu achava que a pressão é um distúrbio que você está causando, né? Você está provocando um distúrbio no sistema que está se você pegar uma curva de exaustores, de bomba, de qualquer coisa, o que você tem? Você tem uma eficiência do fluxo em função da pressão que você está exercendo. Quer dizer, quanto maior a pressão, provavelmente eu vou ter mais perdas ali mais dificuldade de deslocar esse fluxo, então minha vazão vai cair. Né? Então, o que eu pensei, acho que a ideia conforme o sistema vai
vai entupindo, vai ficando mais difícil de vazão, a minha eficiência de mover esse fluxo de ar aumenta, então meu fluxo vai cair. Então eu vou ter que compensar, por exemplo, girando um pouco mais a bomba. A bomba não, o fluxo de exaustor, desculpa. Mas a bomba serve para a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa. Só que daí, vocês falando, eu já fiquei na dúvida. Daí eu acho que se tivesse um diagrama de blocos, talvez ficasse. Porque, para mim, daí as figuras, eu fiquei mais na dúvida ainda. Quando é legal nas figuras, pessoal, colocar o título do... Aqui eu entendo que é tempo, né? Porque está em horas, né? Mas o eixo Y, eu nunca sei o que é. O que é esse 0,425? Seria a leitura do sensor. É porque, assim, isso aí a gente printou da tela do Node-RED. E lá você não consegue colocar... Mas você não consegue pegar isso daqui sim, e multiplicar por alguma coisa para dar a impressão? Isso aqui é o quê? Menos do que? KPA. Isso já é KPA. Então, você está simulando uma queda de... Você falou para ele buscar... Não, o set point do nosso sistema é a pressão. Então, tem um degrau de pressão, aí o gráfico mudou o set mostra point, isso. e o gráfico está acompanhando aí, que não é tão degrau, é a variação da pressão. Não, é isso que me deu, resposta, isso que me deu confusão. Tipo, para mim, assim, a minha, sei lá, minha ignorância do assunto eu pensaria controlar a vazão. Tem que garantir que a vazão está passando ali para tirar o negócio. No mercado, todo mundo fala em vazão. Mas na hora ali do equipamento, do sistema, você controla a pressão do exaustor. Se o exaustor ele tiver com a pressão, vamos supor que o filtro, você comprou um filtro novo, colocou um filtro novo. Está sem filtro lá. Ou sem filtro, ou o filtro está limpo. A pressão lá está adequada, é zero. À medida que ele vai sujando, aí você tem que ter uma pressão melhor para vencer. E aí a vazão é a consequência. Ou você vai estar com a pressão boa, negativa, ou ruim, mas é pela pressão. Eu entendi, mas você não está controlando a pressão. O P&D está controlando a pressão. Vai lá. Imagina que o cara dá um gato lá no seu sistema. O cara chegou, tirou os filtros todos, deixou sem filtro nenhum. Você nunca vai atingir a pressão que você quer. Pelos testes, acontece mesmo. Porque você não tem resistência. Sim, a pressão é zero. A pressão é zero o tempo todo. A vazão não você pode colocar lá, eu quero tanto, mas nunca você vai dar pressão. Da mesma forma que eu colocar uma barreira ali de metálica ali, com um furinho só, e a pressão vai ser enorme. Eu nunca vou conseguir baixar a pressão naquilo. Sim, então, vazio, eu não consigo controlar a pressão. A pressão ela é proveniente de uma resistência que eu tenho ao fluxo. Sim, tá certo. Então, por isso que eu acho que o controle é da vazão. Mas, o que é importante, que é o que o Claudio falou, você também falou, é o alerta de troca. Se você chegou em tal pressão, tal delta de pressão, quer dizer que seu filtro está sujo, você tem que trocar. Isso. Então, aí eu entendo. Monitorar a pressão. E a pressão ser um valor de aferição do que está acontecendo no sistema. Mas a variável que eu acho que vocês têm que controlar e garantir é a vazão. Fica então, eu acho que complementando o que eu já estou falando, tentar incorporar também uma medição direta de vazão. Entendeu? Não porque a pressão fica prejudicada. A pressão funciona bem quando você tem uma placa de orifício, que é sempre aquela restrição constante. Você mede antes e depois, você tem a calibração, você sabe a vazão. No caso de vocês, como essa restrição é variável, que vai entupindo, você não tem como saber a vazão medindo pressão antes e depois. Exato. O cara pode tirar todos os seus filtros lá. Vai ter uma dificuldade a questão dos sensores também, né? Isso. Porque sensor de vazão a gente só encontra ela para líquido. Para ar, a gente não encontrou. Que daí a gente foi que a gente trabalhou mais nessa linha da pressão. Porque daí vem Ou fazer a medição tradicional de pressão, já ter uma placa de orifício antes que mede a vazão do diferencial de pressão. Depois você tem o diferencial de pressão do entupimento do filtro. Entendeu? E daí vem o último ponto, que eu acho que é uma coisa importante que vocês têm que levar em consideração, que todo exaustor aí vai ter uma curva de eficiência, e essa eficiência muda em função da pressão. Esse é um problema sério, né? Então, é isso que eu acho que... Curva, né? Eu acho que se vocês conseguirem internalizar essa curva, vocês conseguem associar a vazão com aquela perda de carga. Eu acho que aí é a sacada. E você fala,
Nesse ponto eu não aceito mais, porque o filtro já está feito, tá? Ou, abaixo disso, eu não aceito porque está sem filtro. Eu estou fazendo balão. Você amarra os dois valores. Amarra os dois valores, tá? Tá bom, gente? Perfeito. Mas eu achei que ficou Obrigado, bem legal. obrigado. E parabéns aí pelo trabalho. Não coloca as letrinhas maiores. Olha, obrigado. Obrigado, tá beleza. Obrigado. Pessoal, peraí, pode não. O pessoal tem perguntas aí, por favor? Combinado, ninguém perguntar nada, né? Sempre assim. Pessoal online tem perguntas? Ninguém tem perguntas online? Tranquilo, tá suave. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer um intervalinho pro café. Eu vou tentar levar uma câmera lá fora para mostrar o que a gente estava fazendo aqui, tá? Mas eu acho que para o pessoal online eu não consigo mostrar toda a dinâmica, tá? Eu só vou mostrar o que a gente tem de bancadas e daí fica... O pessoal online aí depois a gente já encerra, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vamos tentar conversar ainda, se eu consigo conversar com o pessoal online. E a gente vai parar para o café, beleza? Beleza, certinho, professor. Então, Jennifer, vai me falando aí se você está ouvindo ou não, tá? Tá bom, tá certo. Vou só trocar os microfones aqui. Falou comigo, professor? Jennifer, tá ouvindo? Tô sim, professor. Tá, joia. Vou levar lá um pouquinho, só para mostrar aqui o que a gente fez aqui fora, tá? Tá certo. Olha, esse é o nosso robô. Planta automaticamente, planta e faz a irrigação automática. Pode ficar. Tem a bancadinha de microverdes. Aqui é o protótipo climatizador. É o chupa-cabra. Esse é o nosso robô. A gente liga ele para tá? Mostrar as bancadinhas que a gente usa no curso também. Esse aqui usamos, né, cara? Usar, né? Ou esse aqui. CLPzinho, bancada de controle de nível. Vou só fazer um ajuste aqui, pessoal, ver que o meu câmera está ficando. Vai ter tempo legal agora. Para o que eu gosto, você tem que fazer É uma série. Bancadas aqui ao nível do curso. Tem um carrinho auxiliado aqui. E a ideia desse experimento aqui é fazer auxiliar automaticamente e comunicar remotamente com cada uma dessas unidades aqui. E aqui a gente usa bastante os conceitos de embarcados, S32, Node-RED, RFID. A gente consegue integrar tudo isso aí e esse é um controle novo dessa automação.
Vamos dar aqui só para Agora, sério, chance. Eu estava descendo no elevador hoje, aí a menina olhou, pô, legal, né? Aí você foi plantar maconha, você pegou a pessoal que está online aí, se quiser tirar o valor. Tá bem? De lá, embaixo, a própria água em cima Aí quando tem claridade e luminosidade, lá fora, tem de moto no mercado. Essa é a lâmpada de crescimento mesmo, né? de crescimento. É de crescimento. Tem tanto tempo quanto a acertamento. E a goteira ali? Ah, tá passando. Ali, Olha o defeito. ela dá louco. Eu tô deixando. Por isso tem que botar em cima do ralo. Isso aqui é o supervisório, é isso? Esse é o sistema supervisório. Legal. Aí a gente colocou para 26, a temperatura para 26 graus, e aí tá baixando a temperatura, tá ligado aqui para baixar. Tá. Aí vai ficar Uma cebolinha, tem beterraba, um negócio muito Porque a gente começa a entrevistar esses caras aí. Vou mostrar só uma outra bancada aqui, que não está terminada ainda. Ei, lá, essa bancada tá dando trabalho, hein? Tipo automatizar. Essa bancada tá dando trabalho, hein? Gente, liga o filtro. Cara, mas se trabalhando de ar, está mais botar isso como para rodar? Dá daí só para rodar. Vai passar pertinho de vocês. Você pediu quanto que ele vai comprar Você tem volume. Você dedicar, deve ser também. Por favor, Bruno, o celular. Você vai funcionar. Você tem que só acompanhar o diretor essa área de bateria. Podemos rodar ele rápido? Aí você não acha isso aí? É um robô que pronto, muda. Aí da BB, pode manual, tá? É sensível. Agora eu vou colocar ele para rodar rápido, hein?
Acelera aí, acelera. Vamos ver. Ele é um robô para plantar muda, então ele tem um sistema de imagem, captura a imagem de uma planta que está aí naquela bandeja. A gente também aborda da programação de robôs no curso. Tudo bem, Caminhão? E esse robô é totalmente colaborativo, eu só mostrar uma coisa. Então pode ser. Se ele tiver qualquer tipo de contato, ele se precisar marcar. Só assim. Outra coisa interessante do robô colaborativo é que eu posso movimentar ele manualmente. Eu posso ir em qualquer posição, armazeno um ponto. Quer mexer? Você sabe, mas você for ele vai responder. Ele que está acompanhando o seu movimento, tá? O negócio que os dois estão ligados, está acompanhando. Aí, se você for numa posição de faculdade, ele já consegue armazenar cada um dos pontos, né? É o Deixa ele recolhido aqui. Aí, se colocar no modo manual, é só manualmente aqui, mas... Vamos ver se você consegue passar daí. Está fazendo uma linha totalmente reta aqui. Ele carrega até 5 quilos. Então dá para fazer um... Cadê os legais? Ele faz praticamente qualquer movimento que um ser humano consegue fazer. Você consegue alcançar alguma coisa que está lá embaixo. Veja um papai. Não dá ideia, não. Você acha Natal, ó, em vez de ganhar Lego, é um robô desse. Obrigado. Pessoal, vamos encerrando por aqui, tá? Obrigado a todos que vieram acompanhar online. Eu não consigo me ver aqui. Tá. Obrigado a todos aí, tá? Bom fim de semana para vocês. Obrigado pelo comparecimento. Valeu, professor. Obrigado, Depois hein? a gente deixa disponibilizada a gravação, tá? Tranquilo. Joia, pessoal. Grande abraço para vocês. Valeu, um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.